Mais uma vez, boa noite. Agora, já assumindo aqui esse lugar tão de responsabilidade, e gostaria, quero e pretendo pedir a misericórdia do Senhor para nós refletirmos nesse assunto, um assunto que é importante, nós vamos descobrir isso daqui a pouco, como é importante pensar na educação cristã, e de fato quero conduzir cada seminarista, cada pessoa, cada membro da igreja do Senhor Jesus, que está presente aqui, a entender sua responsabilidade com a geração futura, a geração que está aí entre nós, mas é um povo que nós precisamos falar com eles. Eles são crianças hoje, adolescentes agora, pré-adolescentes, e nós temos responsabilidade com a próxima geração. Eu gostaria de convidar você então. Primeira parte, então, é nós abrirmos a palavra do Senhor em Salmo 78, versos de 1 a 8. Salmo 78, versos de 1 a 8. Vamos ler de maneira responsiva. Os irmãos já encontraram, fácil, Salmo, no meio da Bíblia. Diz assim, eu lendo os ímpares e a igreja os pares: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Eu, normalmente, na mensagem na igreja, a gente pede assim, mantenha a sua Bíblia aberta, e nessa hora eu vou fazer o contrário disso, mantenha a sua Bíblia fechada a partir de agora, todo o restante de texto que nós vamos meditar vai estar na tela para a sua melhor visão, e rapidamente nós poderemos, enquanto você medita melhor no que nós vamos conversar aqui. Deixa eu contar para você uma história sobre negligência com a próxima geração, negligência com aqueles que estão perto de nós, com crianças. Duas situações. A primeira delas, eu tenho falado isso em palestras quando a gente fala a respeito da educação infantil, o cuidado com a educação infantil, o ministério infantil das igrejas, é quando você vê um irmão, uma irmã que chega perto de uma família com membros de 4 a 5, 6 pessoas, mas ele costumeiramente, cumprimenta com abraços e sorrisos o pai e a mãe, ou um filho, ou uma pessoa adulta, e negligencia todo o restante dos membros daquela família. É uma situação bem comum, é uma situação que você precisa entender que Deus fica chateado com uma situação dessa, porque é negligenciado aqueles a quem Deus ama, que são as crianças. Certa vez, reverendo Jader, ex-secretário nacional do trabalho da infância, disse que um pastor, eu não sei se era ele mesmo, ele disse que um pastor não tinha o hábito de estar muito envolvido com o ministério infantil da igreja, ou pelo menos não da forma como aquele dia ele pretendeu fazer. Como tinha um professor substituto na sua sala, aquele pastor resolve visitar todas as salas da igreja, inclusive as salas no ministério infantil. E, segundo consta, aquele pastor bate a porta, e a professora das crianças daquele dia abre a porta e bate a mão na cabeça e diz: ah, pastor, quem morreu? Isso para despertar naquele pastor naquele dia uma ideia de que ele não vinha, nunca foi àquela sala, nunca visitou o departamento infantil da sua igreja, e uma visita dele poderia ser apenas para contar uma notícia ruim da morte de alguém, mas nunca para
para visitar apenas, para se fazer conhecido ali naquela sala, para que as crianças pudessem ter contato com o seu pastor. Queridos, eu queria, mediante a isso, pensar que nós somos responsáveis com a geração que está entre nós, mas é a próxima geração, aqueles que continuarão a obra do Senhor. Nós somos totalmente responsáveis por uma educação cristã que seja fiel às Escrituras, que seja de acordo com a vontade de Deus. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes estão vivendo entre nós e, comumente, lideranças têm negligenciado essa faixa etária. E eu queria que nós pensássemos em educação cristã específica nessa faixa etária, enquanto nós vamos meditando aqui. Nesse texto que lemos, de Salmo 78, um salmo didático de Asaf, ele está fazendo uma recordação da história antiga de Israel, e para advertir as gerações futuras contra a possibilidade de repetir o mesmo erro, a mesma infidelidade. Ele então convidou o povo a recordar sua provocação ao Senhor, sua ingratidão, sua murmuração, sua revolta, sua incredulidade, e logo nos primeiros versículos do Salmo 78, Asaf apontou o pecado principal do povo, o esquecimento das obras e maravilhas que Deus fizera a seu favor. Eu pedi para que você fechasse a Bíblia, porque o restante do Salmo todo, e são 72 versículos, apenas os 3 últimos vai falar um pouco de Davi, a forma como Deus tirou Davi, né, de trás das ovelhas prenhas e trouxe ele para cuidar do seu povo como pastor. O restante todos, mais ou menos 70 versículos, está direcionado a um povo falando de uma geração que foi ingrata, de uma geração que foi rebelde, de uma geração que foi obstinada, de uma geração que não amou o Senhor, de uma geração que se rebelou e murmurou contra o Senhor. E Asaf então convida o povo para refletir sobre essa geração, da qual ele conhecia a história. Mas ele levanta para o povo daquele tempo de Asaf e diz: olha, o pecado daquela gente foi esquecer-se das maravilhas de Deus. E eu queria então, querido, que você, nessa noite, pensasse o seguinte comigo. Verso 11, nós não lemos até o 8, ele diz assim, vamos ler se você conseguir. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Pense comigo uma questão. Israelita, o povo judeu, na história da humanidade, a história bíblica, eles têm alguma dificuldade de memorização? O povo judeu, eles têm alguma incapacidade de memória? Resta de dizer que foi o povo que Deus escolheu com a maior capacidade de memorização para guardar os ensinos da palavra do Senhor, e enquanto não fosse possível escrever, fazer-se escrever a palavra, aquele povo guardou oralmente, falava e contava e tinha na mente as verdades a respeito de Deus. Talvez, pode ser que tenha, mas é possível que dos povos da terra, o povo que mais tem capacidade de memorização, de guardar na memória, pelo menos o que nós sabemos e conhecemos, é o povo judeu. Como que Asaf diz que um povo de tanta capacidade de guardar na memória, de obter informações, de prolongar, de estender as informações, como um povo desse foi capaz de esquecer-se das maravilhas que Deus lhe mostrara? Esse era o pecado apontado por Asaf. Então o esquecimento aqui não é amnésia, não tem nada a ver com problemas, dificuldades mentais. O esquecimento aqui que Asaf está apontando chama-se negligência. Está na tela, negligência, e isso é pecado, segundo a palavra de Deus. Não está na tela, desculpa. Estava na minha tela e não estava na sua. Se nos esquecemos da grandiosa obra de Cristo em nosso favor, como nós podemos testemunhar dele? Se nós negligenciarmos, na verdade, porque também nós não nos esquecemos. Se alguém aqui falasse que não sabia nada a respeito de Cristo e do seu sofrimento, já estaríamos aqui hoje uma palestra, uma amostra viva, que nós não temos como esquecer do que Cristo fez por nós. Não temos, não dá para esquecer. Mas é possível negligenciar e não contar para frente. É possível preferir contar para adultos, ensinar adultos e se preocupar com o currículo, com a grade de ensino para os adultos, uma escola bíblica, que forme, que capacite os irmãos, que leve os irmãos a dar como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Sabe, querido e querida do Senhor, quando Moisés morreu, o seu substituto, à altura, um menino que foi ensinado durante o tempo da caminhada, o menino que foi discipulado, agora era um homem. E esse homem, Josué, começa com a mesma força a ensinar os israelitas que deviam guardar os mandamentos do Senhor, mas faz mais. Josué conclama aquele povo a servir o Senhor e a contar para as gerações futuras a respeito da lei de Deus. Eu queria que você lembrasse das últimas palavras, uma das últimas palavras de Josué. Vocês, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. E naquelas palavras finais, antes da morte de Josué, ele cobra o povo, lá no finalzinho, ele vai cobrar o povo para continuar ensinando a lei de Deus, falando aquilo que eles aprenderam. E o povo, sabe o que o povo faz? O povo promete. Eles prometem, nós cumpriremos as leis de Deus. Eles prometem, nós observaremos aquilo que Deus nos falou, aquilo que Moisés recebeu de Deus e nos instruiu, nós faremos. Mas a pergunta é, eles obedeceram? A palavra do Senhor diz que houve uma negligência imensa por parte daqueles que prometeram a Josué e prometeram a Moisés. Juízes 2:10 diz, se você puder, não está dando para ler, né? Essa letra vermelha ficou difícil. Mas se puder, quem puder, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Houve uma negligência. O livro dos Juízes vai contar da forma como o povo ia para o Senhor. Deus instituiu um juiz que levava o povo à presença de Deus, e aquele juiz morria e eles rapidamente se esqueciam de Deus. E na sequência, cada juiz que era instituído, a morte dele era marcada, no texto bíblico você vai encontrar que era marcada por um esquecimento de Deus de novo. Era um povo que rapidamente se esquecia das coisas de Deus. Você lembra lá no bezerro de ouro, né? Os 40 dias que Moisés passa no monte, o povo que amava Deus, que adorava Deus, enquanto Moisés escreve a palavra de Deus, aquele povo rapidamente se esquece e diz, quem é o nosso Deus? Façamos um Deus para que nós o adoremos. Um povo que não cumpriu a palavra que deram, a promessa que fizeram. Eu queria que nós perguntássemos agora, sem coragem para responder, é claro, mas perguntasse para você mesmo, nós vamos obedecer? Nós estamos dispostos a fazer isso, a pensar na próxima geração e continuar fazendo com que nossa igreja tenha uma característica de uma igreja preocupada com a próxima geração, de uma igreja responsável com a próxima geração, pensando tudo o que ela pensa, tudo o que ela decide sobre os seus orçamentos, sobre suas grades, sobre o seu currículo, sobre o seu ensino, especialmente o ensino, que ela pense na criança, que ela pense no pré-adolescente e no adolescente. Que ela se importe com eles, invista neles, entendendo que eles são a igreja, não apenas do amanhã, mas a igreja de hoje. Mas Asaf apresentou algumas razões, eu quero trazer rapidamente, não é um sermão, mas eu queria que direcionar você a pensar no texto que nós lemos. Eu vou trazer os versículos que mostram a fundamentação aqui, porque Asaf queria que o povo daquele tempo não fosse mais como o povo do outro tempo que tinha apenas prometido e não cumprido. Asaf queria que o povo agora entendesse que é preciso levar a sério a educação cristã dos filhos. E Asaf então dá algumas razões. Eu queria que nós pensássemos nela. A primeira razão que Asaf nos dá aqui no texto está no versículo 6, a parte A, que diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, não, mas na verdade só essa primeira parte, a fim de que a nova geração os conhecesse. Você precisa contar do que Deus é, você precisa contar e falar do Evangelho do Senhor, porque a próxima geração precisa conhecer a Deus intimamente. Não é um conhecer apenas cognitivo, não é um conhecer apenas de saber a respeito de Deus, mas é ter uma comunhão com esse Deus, é ter intimidade com Deus. Resta você saber, aqueles que já estão estudando, né, o hebraico especialmente, os irmãos, que a palavra conhecer na Bíblia não tem a mesma conotação da língua portuguesa. Toda vez que nós traduzimos a palavra conhecer,
ela fica empobrecida por causa da nossa língua, que não consegue dizer tudo quanto a palavra conhecer significa. Porque a língua portuguesa não tem uma palavra que definir. Nós teríamos que falar uma frase muito grande para dizer que conhecer significa intimidade, conhecer significa profundidade. Mas o Senhor quer que as crianças, ou que os adolescentes, conheçam Ele intimamente, tenha profundidade no conhecimento de Deus. É interessante, Paul Rier, do livro Coração de Pastor, alguma coisa que nós estamos lendo agora no doutorado, ele vai dizer o seguinte, diz assim, uma vez ele chamou a filha dele para disciplina, e toda vez que ele disciplinava a filha, ele já chegava dizendo do erro, do pecado dela, e então passava para disciplina. Mas um dia o Senhor o convenceu de que, como pastor, ele deveria resolver aquele conflito com a filha agora, e do pecado dela, dos crimes lá da arte que fez, de uma outra maneira. E ele fez uma exposição do evangelho para sua filha. Assim que sua filha chegou, tremendo, achando que já ia ser disciplinada, ele passou a fazer uma intervenção do evangelho, e começou a contar do evangelho. Quando ele terminou, ele disse, olha, você hoje, novamente, fez algo que o papai ficou muito triste, Deus ficou triste também. Mas a menina ficou tão apaixonada pelo evangelho, que ela se levantou e falou, pai, nós precisamos conversar mais sobre esse assunto. Próxima vez que eu quero de novo falar com você sobre esse assunto. Se fosse só a disciplina, ela com certeza não falaria nada, pai, quero distância de você, né, e não quero mais conversar sobre esse assunto de disciplina. Mas como era o evangelho, e ele disse, olha, nós entendemos, por ser pastor, o Porrier dizia, eu pensava que minha filha sabia tudo sobre o evangelho. E na verdade ele ficou surpreso com a reação da filha, quando contando do evangelho, ela ficou impressionada com o amor de Cristo, com a graça maravilhosa, como Deus a amou, como a misericórdia de Deus é grande, né, e como vem a nós de maneira tão bondosa, tão graciosa, não tem outra palavra que não dizer, vem a nós graciosamente, um amor gracioso. Queridos, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu queria que você repetisse isso só para um efeito didático. Vamos lá? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145, 4. A geração que virá depois de nós não pode, queridos, nunca, jamais ser como aquela geração que veio depois de Josué. A geração de Josué morreu, todo aquele povo de Josué morreram daquela idade, e a nova geração já não conhecia profundamente o Senhor, não tinha intimidade, não tinha liga com Deus, e eles então sofreram a consequência do seu pecado. A Bíblia diz que Deus resolveu disciplinar o povo a partir da morte daqueles anciãos, porque no início do livro de Juízes ainda vai dizer que os anciãos que viveram depois da morte de Josué ainda serviam e amavam e conheciam o Senhor e fizeram a vontade de Deus, mas veio uma outra geração que não conhecia o Senhor e que não conhecia as obras do Senhor. Mas uma geração deve falar para outra geração, diz a palavra de Deus em Salmo 145, 4, e anunciar os poderosos feitos do Senhor. Mas uma segunda razão que Asaf aponta é que a próxima geração, além de conhecer intimamente a Deus, precisa aprender a obedecer à lei do Senhor e não ser rebelde e infiel. Depois do versículo 8, você vai encontrar a explicação de Asaf quanto à rebeldia. Ele vai contar detalhes sobre a murmuração, sobre a infidelidade, sobre a rebeldia. Ele vai dizer, olha, como o povo recebia o alimento de Deus e murmurava depois de Deus. Como o povo recebia água vinda da rocha, que Deus mesmo dava, a rocha representando Cristo, tipificando, e depois o povo murmurava. Como o povo recebia a nuvem que os protegia do sol e a nuvem que o protegia da noite, do frio, e o povo murmurava diante de Deus. Como o povo queria voltar para o Egito, como o povo queria comer de novo as comidas do Egito, como o povo gosta da liga com o mundo e não com as coisas de Deus, de ter intimidade com as coisas do mundo, mas não com as coisas de Deus. É um povo rebelde, infiel, e a Bíblia diz obstinado. São inúmeras vezes, em todo aquele livro, do Salmo 78, que Asaf vai dizer que o povo era infiel, obstinado, rebelde, infiel, obstinado, rebelde contra Deus. É isso que nós teríamos da próxima geração, se nós não compartilharmos com a próxima geração agora, nos preocuparmos hoje das coisas do Senhor. Nós teremos uma geração obstinada, rebelde, distante de Deus,
quando nós pensamos para os adultos, porque eles dão resposta imediata, os jovens, porque eles fortalecem a igreja de maneira especial, e é verdade mesmo, os adultos dão contribuição com serviço, com trabalho, criança normalmente não dá, adolescente normalmente não dá tanto assim, adultos geram dízimo, renda para a igreja, então tem que ser cuidados e mimados, é assim uma mente totalmente, né, obscurecida que às vezes uma liderança possa ter, mas a criança, sem dar tanto rendimento financeiro à igreja, sem dar tanta troca de serviço à igreja, ela continuará a ser igreja quando nós não mais estivermos aqui. Ela precisa ver o pai amando a Deus, ela precisa continuar vendo o pai obedecendo a Deus, o pai dizimando e ofertando a Deus, servindo intensamente a Deus. Elas precisam estar na igreja, elas têm que estar junto com o povo de Deus, caminhando junto com o povo de Deus. Do contrário, a Bíblia diz que aquela gente, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, diz o versículo 10. No verso 17, Asaf diz: eles ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas uma terceira razão, querido, ainda, da qual a igreja de agora, nós como servos do Senhor, precisamos nos preocupar com a próxima geração, é que a próxima geração possa confiar no Senhor, lembrando-se sempre do cuidado do Senhor. Crença, fé que só pode ser produzida se nós ajudarmos nessa alimentação de fé, de crença, de confiança ao Senhor. Mas os reformados têm um problema com isso aqui, porque nós acreditamos piamente que Deus é soberano, inclusive sobre a fé das crianças, e no tempo certo, elas vão crer e confiar no Senhor, se eleitas forem. Muito engano, querido, muito engano, porque a doutrina da eleição, a doutrina reformada, nunca eximiu a responsabilidade da igreja, de nós cristãos, de anunciarmos as verdades do Senhor, muito menos para as famílias. A palavra de Deus está cheia de recados, de instrução, de ordens, para que a família não deixe de estar na família, abençoando a família, ensinando a família, para que os pais tenham responsabilidade com seus filhos. Então, não culpe a doutrina reformada, e não culpe o posicionamento de eleição, quanto à negligência de falar com as crianças, de comunicar as verdades de Deus aos adolescentes do nosso tempo. Não coloque sobre a doutrina e a fé que nós temos a responsabilidade que é nossa, que é minha e sua. Eles só vão confiar no Senhor se eles nos verem confiando. Queridos, no versículo 11 do texto, ele diz assim, que esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhe mostraram, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Uma geração que não vê, a geração agora, a futura geração que não vê uma geração presente, confiando e crendo no Senhor, não escuta isso, não ouve, não está partilhando disso, é uma geração que consequentemente também terá dificuldade para crer no Senhor e terá dificuldade de confiar na salvação que vem do Senhor. Os textos estavam só comigo também de novo, não com você. E uma última razão aqui desse texto, nós vamos falar mais coisas aqui agora, mas fundamentando o que Asaf está dizendo, é que a próxima geração possa seguir o nosso exemplo e ensinar aos seus filhos no futuro. Ele fala isso no verso 6b, quando ele diz assim: filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. É uma propagação. Você só pode ter certeza que os seus filhos falarão para os seus netos, de que essa geração que está aí crescendo, de adolescentes, de crianças, falarão para futuramente, quando nós também dermos o exemplo. Crianças e adolescentes têm uma facilidade, um potencial enorme para imitar. Para imitar. Os pais estão constantemente ensinando os filhos, mesmo quando não dizem nada. Especialmente quando não dizem nada. Com o seu testemunho, com o seu modo de agir, com o seu comportamento, com o jeito que fala, com o jeito que conversa, com o jeito que lida com os negócios, com o jeito que lida com as pessoas de fora, o jeito que tratam lá no mercado, no posto de gasolina, na andança da vida, lá nos correios, o jeito que você se comporta lá, seu filho está aprendendo, sua filha está aprendendo. As crianças, os adolescentes da igreja estão te vendo. E eles têm uma outra capacidade além de imitar. Eles melhoram. Eles sempre melhoram o que eles viram.
Um pai, geralmente, que foi péssimo na escola, que não gosta de estudar, que o filho percebe a falta de vontade do pai e da mãe de estudar, eles tendem a melhorar essa capacidade e de ficarem ainda piores do que o pai nessa vontade de estudar. Temos muitos exemplos disso. Filhos dizem, meu pai é caminhoneiro, meu pai dirige caminhão e ganha vida, por que eu deveria estudar? O problema é que o pai ralou demais e o pai tem uma responsabilidade. E ele, por ser irresponsável, normalmente vai se dar mal até dirigindo o caminhão, por causa da sua irresponsabilidade, porque eles tendem a melhorar, a potencializar aquilo que aprenderam de ruim. Mas, graças a Deus, o inverso também é verdadeiro. Eles têm potencial para melhorar o que você faz de bom. Filhos, crianças, adolescentes podem ser crentes muito melhores do que nós. Essa é a nossa oração, essa deve ser a nossa vontade. Que as crianças de hoje, que os adolescentes sejam muito mais crentes do que nós, muito mais afastados do mundo, muito mais longe do secularismo, muito mais longe do imediatismo do que nós, muito mais apegados a Deus do que nós. E nessa noite, queridos, ainda, eu queria, que você, já falamos sobre isso aqui, eu queria então que você pensasse que nós temos que ler o recado do tempo que nós estamos vivendo nele. É um tempo novo, século 21, um tempo desafiador, como nós já pensamos e refletimos em tantas aulas, em tantos momentos, em tantas pregações, nós refletimos sobre o tempo, mas os desafios, queridos, eles continuam novos, mas muito parecidos com os desafios de outros irmãos, tanto da palavra de Deus, quanto de irmãos dos tempos antigos mesmo. Os desafios, eles parecem se repetir a nós, e o ensino bíblico sempre foi a educação cristã, um ensino com qualidade, uma igreja que preocupa com ensinar, sempre foi ainda a melhor estratégia. Tudo que você sabe sobre Deus hoje, toda a sua paixão por Deus hoje, de quem que você aprendeu? Como foi? Da onde que vem esse ensino? Talvez o povo judeu, por várias vezes, ou por muitas vezes, eles esqueceram de ensinar para a sua geração futura. Mas se tem uma coisa que o povo gentílico foi fiel em continuar, em prosseguir, foi a respeito da educação cristã. E hoje talvez não temos nem noção de como foi esse passar de geração em geração. Então eu trouxe aqui rapidamente, um passeio rápido da história, para nos mostrar como irmãos viveram e eles se preocuparam com ensinar. A educação hebraica, ainda que a negligência apontada por Asaf foi real, mas ela, por ter sido aplicada a sério na vida de alguns, e por ter sido preservada por muitos, ainda em muitas casas, em muitos lares hebreus, eles tinham a educação com a seguinte premissa: acontecia no lar, no templo, na escola, nos profetas e nas sinagogas. Você lembra que até no tempo de Jesus isso já continuou, Jesus conviveu nesse tempo de sinagogas, conviveu no tempo desse discipulado, onde o discípulo ia estar com alguém, com um mestre, para aprender e aprender de Deus. Havia os doutores da lei, haviam religiões, facções, várias facções das religiões judaicas que ensinavam as verdades de Deus. Com algumas heresias, é óbvio, e Jesus condenou várias delas, entre os escribas, fariseus, saduceus, mas eles tinham um compromisso em ensinar a respeito de Deus. No Novo Testamento, a partir da educação hebraica, o Novo Testamento traz a seguinte preocupação: que ser membro na igreja primitiva deixava implícito um discipulado de alto preço. Os esforços da família eram suplementados e complementados pela instrução na comunidade da aliança, quando se reunia. Diz um certo escritor chamado Pasmino. Ele disse que a igreja, no primeiro século, a igreja cristã, a igreja do Novo Testamento, ela estava de fato preocupada, tanto é que os apóstolos vieram a deixar um legado importantíssimo na área de educação cristã, que foi a didaquê, ou doutrina dos 12 apóstolos. Disse a Armstrong que esse livro é um dos mais importantes do primeiro século. Nele as palavras de Jesus são facilmente reconhecidas, além de outras doutrinas que se desenvolveram na igreja primitiva. Uma igreja, lá no primeiro século, perseguida, cheia de problemas, de lutas, de sofrimentos, prisões, mortes, mas que se preocupou em deixar um legado da educação cristã. Tem mais, queridos.
Eu queria pensar agora já no século, entre o século I e II, quando o Clemente de Alexandria acreditava que o cristão devia aproveitar todas as oportunidades de aprender, seja qual fosse a rama do conhecimento humano, diz Armstrong. A principal obra de Clemente foi Paidagogos, o instrutor, falava do comportamento do cristão com a educação cristã. Além desse, Agostinho de Hipona, já no século III para IV, Agostinho escreveu muitas obras, entre elas, Educação Cristã. É um manual de instrução para clérigos e leigos. Trata de técnicas de ensino. O elemento-chave desse tratado é o ensino de que toda verdade é a verdade de Deus, fora disso, não há verdade. Princípio interessante deixado também, né, por Agostinho. Mas Lutero, e agora eu trago para a gente aqui um pensamento muito importante, já do tempo mais próximo a nós, séculos 14 e 15, onde Lutero diz que ainda que não houvesse céu, alma, nem inferno, seria necessário haver escolas para a segurança dos negócios deste mundo, como a história dos gregos e romanos claramente nos ensina. Olha que ele lembra dos gregos e romanos como potências mundiais, impérios poderosos, que todos eles passaram por uma educação, não cristã, só cristã, mas uma educação. O mundo tem necessidade de homens e mulheres educados para que os homens possam governar o país acertadamente e para que as mulheres possam criar convenientemente seus filhos, dirigir os seus criados e os negócios domésticos. É o contexto de Lutero, ainda contexto feminino, as mulheres não ficam chateadas com Lutero, porque era o contexto dele dizer que até para cuidar dos negócios domésticos, a mulher deveria ser bem educada, as crianças deveriam ser educadas. Isso é um autor chamado Beck. Mas Lutero continua, amados, e Lutero então ele diz assim, eu quero dar para vocês 3 argumentos da necessidade da educação cristã. Primeiro, vamos ler juntos? Para proteger as crianças das tentações do diabo que quer afastá-las de Deus. Isso é verdade ainda hoje, queridos. Nunca mudou essa verdade. Você vai ver uma grande conspiração, né? Talvez se você vai dizer, esse pastor é meio conspirado com o negócio. Ele acha que tem uma conspiração no mundo. E tem. E tem uma conspiração mundial contra a próxima geração. Se você perceber, os meios de comunicação nos mostram, nos prova que a próxima geração, ela poderá nunca, nem se nós não anunciarmos, se a igreja, que é um lugar onde a criança talvez passa a única hora da vida dela, né, num culto, e depois a única hora da vida dela numa escola bíblica dominical, se não for de qualidade, queridos, ela passa milhares de horas, centenas de horas na semana, na televisão, na internet, no Face, no WhatsApp, um monte de outras coisas, querido. Um monte de outras coisas. Muitas outras coisas que tiram a atenção, que distraem a atenção dos nossos adolescentes, jovens e crianças, e a igreja passa 1 hora por semana, e deve ser com a maior qualidade, com a maior unção de Deus possível, para que faça efeito na vida das nossas crianças. Isso estou falando quando os pais são irresponsáveis, mas quando os pais são responsáveis, é claro, ela terá muito mais tempo em casa, de culto, de gratidão a Deus, de conhecimento das coisas de Deus. Segundo lugar, segunda parte, onde o argumento de Lutero é que Deus quer que as pessoas sejam educadas e nós não podemos negligenciar, se Deus quer. E por último ele diz assim, é uma ordem de Deus. Essa é a mais importante argumentação de Lutero. Deus mandou que as crianças fossem educadas na Bíblia, que as crianças conhecessem o Evangelho de Deus, que as crianças pudessem conhecer sobre Jesus. E é a ordem de Deus. Prunzel diz, né, que Lutero ele era preocupado com isso. Mas Lutero ainda diz uma coisa que eu queria ler com vocês. Vamos juntos? Não há ofensa que pese tanto, lembra junto, vamos alto? E não há ofensa que pese tanto diante de Deus e que mereça maior castigo do que negligenciar a educação das crianças. Parecia pesado, né? Palavra dura, duro esse discurso de Lutero, mas é isso, querido. Ele percebia negligências no seu tempo, e ele foi profeta de Deus no seu tempo para dizer, olha, Deus fica ofendido gravemente, quando as pessoas negligenciam as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes, do ensino da palavra de Deus. Calvino tinha planos fantásticos para a educação. Os planos de Calvino quando a educação foram inspirados por sua convicção de que a verdadeira religião e a educação estão inseparavelmente associadas. A preservação e segurança da fé reformada, viu ele, requeria um povo educado tanto quanto um ministério educado. E Calvino foi mais adiante, ele convocou a igreja
a retornar à tarefa de ensinar as crianças. Olha o que o pai da reforma, um homem fantástico, do qual nós admiramos e o citamos, como disse para um seminarista recentemente numa mensagem, uma citação dele valeu toda, desculpa, brincadeira, a palavra de Deus que ele pregou, mas uma citação de Calvino pesa muito, num sermão, num estudo. Calvino, ele era preocupado e mandava retornar, e disse: olha, Igreja de Cristo, nesse nosso tempo, século XVI, nós precisamos retornar à prática de ensinar às nossas crianças as coisas de Deus. Fundou a Academia de Genebra, que ensinava crianças e adultos, expôs uma filosofia que indicava que conhecimento e aprendizagem não eram para satisfazer a curiosidade de ninguém, e sim para poder ensinar a outras pessoas. Deus dá conhecimento, Deus traz você aqui no seminário, Deus traz você na semana teológica, não é para você satisfazer a curiosidade, será que a palestra do fulano, ou a do cicrano, ou do dia tal vai ser boa? Não é isso, querido. Deus traz você para aulas, para o ensino, para que você tenha conhecimento, tudo isso, uma desculpa, vamos assim dizer, para que você possa ensinar a outros, para que você se disponha no ensino para outras pessoas, inclusive para a próxima geração. Todos os alunos, segundo Lutero, naquele tempo de Lutero, na universidade tinham que fazer confissão de fé, porque Calvino achava não ser conveniente ensinar a não crentes. Então, ele ensinava, dava todo o catecúmenos e a pessoa tinha que professar sua fé, e aí sim ela poderia ir para a universidade. Oxalá, fosse assim nos nossos dias, como uma coisa verdade, como que ninguém pudesse, nem precisasse impor, como Calvino tinha quase que colocar como leis para a sua universidade em Genebra. Que fosse tão claro assim, que para você ir para a universidade, estudar todas as sociologias, filosofias, e ser atrapalhado na sua mente por tantas coisas daí do mundo, tantos argumentos que vêm contra nossos jovens. Oxalá se você tivesse uma fé tão fortalecida e firmada nessa profissão da fé que você faz, não fosse apenas simbólica, mas fosse algo real. E Calvino escreveu muitos tratados, catecismos e comentários bíblicos para que pudesse ficar mais claro a palavra de Deus para os crentes, especialmente para as crianças. Entre séculos 16 e 17, viveram também um povo que foi conhecido como os pietistas. Um deles, um pietista chamado Spener, realizava reuniões na sua própria casa para estudo devocional da Bíblia, orações e mútua instrução, nas quais os leigos tomavam parte ativa. Ele realizou grande serviço pastoral e dispensou atenção especial à educação religiosa das crianças, segundo escreveu Nichols. E Nichols continua dizendo que Hayek, já no século XVIII, Hayek foi aquele homem que desenvolveu que nós conhecemos como a primeira escola dominical, lá em Gloucester, no Gloucester. Foi um dos primeiros passos na educação popular da Inglaterra, como também o começo do movimento mundial das escolas dominicais. A escola de Hayek ou Hayek era destinada às crianças pobres que cresciam na ignorância e ministrava tanto a educação secular como a educação religiosa, sabe? Quando esse homem de Deus levantou-se, e o que nós conhecemos hoje de escola dominical nasce através do ensino de Hayek, ele se levantou para ensinar crianças pobres, instruí-las nos caminhos eternos do Senhor, ajudá-las tanto na educação cristã quanto na educação secular. E quero confirmar que muitos servos de Cristo na história, eles assumiram a sua posição de responsabilidade com a próxima geração. E não é só isso. Queria te apresentar também Jesus, homem fantástico, que também teve um ministério marcado por ensino. Será que ele teve dificuldades? Lá no livro A Pedagogia de Jesus, de Price, você vai encontrar um resumo de que Jesus ele foi um mestre fantástico na arte de ensinar. Ele pregou e empregou meios tão fabulosos, em formas, naquela época, embrionárias, mas métodos que até hoje são usados, perguntas, preleções, histórias, conversas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Vemos ainda que Jesus conhecia perfeitamente a arte de ensinar pelos processos de que lançou mão.
E ainda como resumo, Price diz que Jesus tratava diretamente dos assuntos, com ilustrações muito adequadas, aplicando sempre muito bem no ensino a situação ao momento, né? Aquela questão da realidade de Jesus. Ele pegava uma situação e um momento e transformava aquilo num poderoso ensino. Na arte de ensinar, Jesus foi mestre de mão cheia. E outra coisa que Price diz: ilude-se quem pensa que ter sido ideais, modelos, as pessoas que Jesus ensinou, mesmo quando fala-se dos apóstolos, né? E ele vai dizer que Jesus ensinou talvez os piores alunos que alguém poderia ter. Homens cheios de arrogância, homens cheios de intolerância, homens bastante nervosos, enérgicos, né? Conforme a psicologia vai dizer, o livro Temperamentos Transformados vai dizer, homens coléricos, sanguíneos, prontos para matar, não é TPM de mulher não, né? Que que o pessoal brinca que é preparada, não sei o que, para matar. Não é isso não. É, de fato, querido, homens que estavam tão dispostos que em qualquer coisa, em qualquer conversa mais forte, que eles vão falar, vamos Jesus, vamos logo com a espada nesse negócio, vamos resolver. Eram homens assim. E Deus teve que ensiná-los de modo... Né, nossos alunos hoje são muito melhores, né? Nossos alunos hoje não estão tão prontos para matar, pelo menos é o que nós imaginamos, não estão tão prontos assim, né, para matar como eram aqueles alunos de Jesus. Os alunos de Jesus tinham suas dificuldades, suas incapacidades. A Bíblia nos chama, em muitos lugares, as pessoas diziam, são indoutos, são gente que não foi na escola, né, são gente que não conhece as coisas, são gente que, iletradas, e Jesus conviveu com essa gente. Nossos alunos hoje são muito melhores. Você fica surpreso ou fica consolado quando você vê sua escola dominical e você fala assim, Jesus enfrentou, né, uma escola dominical no seu tempo bem difícil. Então, eu me consolo, eu me conforto, até porque Jesus então disse certa vez, tem de bom ânimo, eu venci. Queridos, nós precisamos mesmo tocar a nossa vida ministerial, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 58, ser firme, ser constante, abundante na obra do Senhor, saber que o nosso trabalho não é vão, mas também lembrar do Salmo 126, que diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Talvez você já fugiu de ensinar crianças na igreja, talvez você já fugiu de ensinar pré-adolescentes, adolescentes na igreja, porque acha um trabalho muito difícil, para uma tarefa que só as irmãs conseguem. O pastor está lá escolhendo, suando, para ver se acha alguém para ensinar para as criancinhas, as irmãs, aquela irmãzinha mais idosa da igreja, não tem nenhum problema com a irmã idosa da igreja, querido. Mas eu creio que você, seminarista, deveria estar com as crianças da igreja. Você, seminarista, você, presbítero, deveria estar com seus pré-adolescentes. Eles precisam matar ou tirar todas as suas curiosidades e dúvidas, né? E às vezes a irmã, ela passa um tempo com as crianças lá. Você, irmã líder, que gosta de trabalhar para o Senhor na área jovem, na área do louvor, na área do ensino da igreja para jovens e adultos, também faça isso, querida, né? Você pode se dispor e dizer, eu vou me preparar muito, vou me dedicar muito para ensinar crianças e adolescentes, porque eles não são inferiores em nada, eles não são diminuídos em nada, na verdade eles vão continuar tudo o que nós vivemos e fazemos, sabe, queridos, nós somos responsáveis pela próxima geração. Quero aqui no final, né, já concluindo, dizer para você que uma geração precisa contar para outra, a palavra de Deus já nos disse, nós já relembramos esse texto, nós somos, de fato, querido, responsáveis e devemos hoje, agora, nessa noite, enquanto orarmos aqui, lembrarmos se de alguma maneira já fomos irresponsáveis ou negligenciamos de alguma maneira, né, o trato do ministério infantil, do ministério com pré-adolescentes na igreja, e se fomos, pedir perdão ao Senhor. É uma negligência, queridos, grave, né, o desmazelo com a próxima geração, e você vê crente sendo tratado no conselho quando ele peca sobre várias outras coisas, mas você nunca viu um crente ser levado no conselho para ser disciplinado, nem que fosse por exortação ou admoestação, porque ele menosprezou uma criança, ele cumprimentou uma família e deixou de cumprimentar uma criança, ele pensa, é um presbítero, ele pensa na liderança da igreja, ele conversa sobre orçamento, mas nunca defende, né, verbas, orçamento, estudos, qualificações para a área dos menores da igreja, da próxima geração. Queridos, eu queria que nós assumíssemos de vez, pensando nessa noite, que nós somos responsáveis, completamente responsáveis. E eu te convido a orar. Talvez você não é desses, né, que tem sido negligente,
mas você pode ajudar, você recebeu de Deus essa ministração e pode chegar na sua igreja como um porta-voz agora de esperança na vida da sua liderança, do seu conselho, daquelas irmãs e irmãos que lidam com crianças, ajudando-os a ser cada dia mais capacitados para o ministério que Deus os chamou a fazer. Queria que nós pensássemos nisso e orássemos agora. Curve sua cabeça, e vamos falar com Deus.